frio, muito frio por aqui. Vamos esquentar a conversa. Você já percebeu que às vezes as pessoas dizem que querem seu bem, mas quando você começa a evoluir, elas simplesmente se afastam? É uma reflexão dura, mas muito necessária, porque muitas pessoas gostam de você desde que você permaneça exatamente onde está. Elas gostam da sua companhia, elas gostam da sua presença, gostam até mesmo dos seus sonhos, desde que esses sonhos não saem do papel. O problema começa quando você decide mudar, quando você começa a estudar mais, quando você decide a cuidar da sua aparência, quando você começa a ganhar dinheiro, quando você aprende a dizer não, quando você para de aceitar migalhas, quando você começa a acreditar no seu próprio potencial. Aí, algumas pessoas se incomodam. E não é porque elas te odeiam, não. Na maioria das vezes, é porque o seu crescimento faz elas enxergarem a própria estagnação. A sua coragem revela o medo delas. A sua disciplina revela as desculpas delas. A sua evolução mostra tudo aquilo que elas sabem que poderia fazer, mas não fazem. E isso incomoda. A psicologia, ela fala sobre a comparação social. Nós nos avaliamos, observamos outras pessoas. Quando alguém cresce, existem duas possibilidades. A primeira é a inspiração. A pessoa olha para você e pensa: se ela conseguiu, talvez eu também consiga. Mas existe uma outra possibilidade. A pessoa olha para você e pensa: se ela conseguiu, qual é a minha desculpa? E é aí que nasce a inveja. E aí, muita gente acha que inveja é querer o que o outro tem. Mas não. A inveja mais perigosa é aquela que faz alguém querer que o outro não tenha. É muito diferente isso. Uma pessoa admirada inspira. Uma pessoa invejada incomoda. E o mais interessante é que nem sempre você está fazendo algo extraordinário. Às vezes você simplesmente decidiu agir. Você decidiu sair da reclamação. Você decidiu parar de culpar os outros. Você decidiu assumir as suas responsabilidades pela própria vida. E isso já é suficiente para gerar desconforto no outro. Porque a verdade é que crescer exige coragem. É muito mais fácil permanecer igual. É muito mais fácil continuar reclamando. É muito mais fácil encontrar culpados ali, culpados aqui, culpados lá. Difícil é encarar o espelho. Difícil é admitir que algumas mudanças dependem exclusivamente de nós. E quando alguém faz isso, se torna um lembrete vivo de que a transformação é possível. Por isso, não estranhe quando algumas pessoas sumirem. Não estranhe quando o apoio diminuírem. Não estranhe quando surgirem críticas que antes não existiam. Porque muitas vezes o problema não é o que você está fazendo.
é o que a sua evolução representa. Existe uma frase que diz: as pessoas celebram seu sucesso até o momento em que ele ultrapassa o delas. E embora isso seja uma frase dura, existe uma parcela de verdade nela. Porque nem todo mundo está preparado para a evolução dos outros. Algumas pessoas gostam da versão de você que precisava delas, mas não sabem lidar com a versão que aprendeu a caminhar sozinha. Elas gostavam quando você pedia conselho para tudo, quando dependia da aprovação delas, quando vivia insegura. Mas quando você desenvolve confiança, algumas revelações tendem a mudar. E isso dói. Claro que dói, porque esperamos apoio justamente de pessoas próximas. E são, a maioria das vezes, essas pessoas que fazem isso. Mas maturidade é entender que nem todo mundo vai caminhar com você até o próximo nível. Algumas pessoas fazem parte de uma fase. Cara, e tá tudo bem. O problema é quando tentamos carregar para o futuro pessoas que pertencem ao passado. Sabe, eu sempre falo isso, a vida é feita de ciclos e é uma verdade. Existem amizades de estação e a gente precisa entender isso. Existem amizades de propósitos, de propósito. Existem amizades de aprendizado. E existem poucas amizades para a vida inteira. Aceitar isso é muito libertador. Porque você para de gastar energia tentando convencer alguém a te apoiar. Você para de implorar validação. Você para de se diminuir para caber em lugares onde não cabem mais. E talvez esse seja um dos maiores erros que cometemos. Diminuir nossa luz para não incomodar. Fingir menos inteligência, sabe? Menos ambição, menos capacidade, menos felicidade. Tudo para quê? Para não gerar desconforto. Mas quem nasceu para brilhar não pode viver pedindo desculpa por isso. Você não precisa se tornar menos para que alguém se sinta maior. Você não precisa esconder as suas conquistas para proteger o ego de ninguém. Você não precisa se sabotar, sabe? Não precisa sabotar o seu crescimento para manter relacionamento. Quem te ama de verdade celebra a sua evolução. Quem te ama de verdade sente orgulho. Quem te ama de verdade não compete com você. Aplaude você. E isso é algo raro. Porque aplaudir quem está perto exige generosidade emocional. É fácil admirar alguém famoso. Difícil é admirar a amiga que cresceu, né? O colega que prosperou. O vizinho que venceu. O familiar que conseguiu. Aí é onde descobrimos quem realmente torce por nós. Porque existem pessoas que te aplaudem em público e te criticam em particular. Mas também existem pessoas que vibram genuinamente pela sua felicidade. Valorize essas pessoas. Essas pessoas são raras. E seja uma delas também. Porque a vida tem uma forma curiosa de devolver aquilo que oferecemos. Quem aprende a celebrar a vitória dos outros cria espaço emocional para celebrar a própria vitória. E quem vive preso à comparação nunca encontra paz.
sempre haverá mais bonito, sempre haverá mais rico, sempre haverá mais inteligente, mais famoso, mais influente. Mas a única comparação saudável é com você e com você que era ontem. A pergunta não é: você está melhor que os outros? A pergunta é: você está melhor do que estava há um ano atrás? Há 6 meses atrás? Há um mês atrás? Porque, gente, crescimento verdadeiro não é competição, é evolução. Evolução diária, pequena, constante, silenciosa. Então, se hoje você sente que algumas pessoas se afastaram porque você decidiu crescer, lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Nem todo afastamento é perda. Alguns afastamentos são proteção. Proteção divina. Nem toda porta fechada é rejeição. Algumas são direcionamento. Nem toda despedida é castigo. Algumas são preparação para aquilo que está por vir. Continue crescendo. Continue estudando. Continue evoluindo. Continue acreditando em você. Porque sua missão não é convencer pessoas do seu valor. Sua missão é reconhecer o seu próprio valor. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você para de correr atrás de aprovação. Você para de mendigar atenção. Você para de implorar reconhecimento. E começa a construir uma vida que fala por si mesma. Uma vida baseada em propósito. Uma vida baseada em coragem. Sabe? Uma vida baseada em autenticidade. E essa é uma das maiores liberdades que existem. A liberdade de ser quem você nasceu para ser. Sem precisar pedir permissão para ninguém. E é isso, gente. Obrigada por me ouvir até aqui. E eu quero deixar uma reflexão final, sabe? Quem realmente te ama não se assusta com o seu crescimento. Quem realmente te ama cresce junto com você. Ou no mínimo aplaude enquanto você cresce. Pense nisso. Mais amor no teu coração. Tenta entender. Se você entender tudo isso que eu falei pra você, você vai saber canalizar as suas emoções e direcionar o seu caminho. É isso. Se você gostou desse vídeo, tem mais vídeo no meu canal sobre esses assuntos e outros assuntos, minha vida pessoal, um pouquinho da psicologia que eu estudo, coisas do dia a dia. É o meu cantinho aonde eu me expresso. Fique comigo. Se inscreva lá no canal e deixa seu like. Beijo, até um próximo vídeo.